As coisas não são exatamente como você pensa ser. Como assim, Vânia? Sim, é isso mesmo, gente. A nossa mente, ela faz uma distorção danada da realidade exatamente como ela é. Isso é, se existe uma realidade. Depende do ponto de vista. Nós enxergamos o mundo a partir das nossas próprias experiências internas, a partir de tudo aquilo que nós ouvimos, que nós vemos, que nós sentimos, por experiências próprias, através de experiências de outras pessoas. Tudo isso vai moldando o nosso mundo interno. Então, muitas vezes nós temos uma visão errada das coisas, da realidade, como ela exatamente é. Nesse final de semana, eu tive uma conversa com a minha mãe, fui perguntando para ela algumas coisas do passado, coisas referentes à minha gestação, quando ela esteve grávida de mim, referente ao meu pai, enfim, foram questões nossas que aos poucos eu venho conversando com ela e que ela não precisava não ter compartilhado nada daquilo comigo. Ela realmente compartilhou porque eu perguntei, e eu perguntei porque eu sei que nesse exato momento eu já estou com uma maturidade, mesmo que mínima, o suficiente para compreender que o quê? A relação do meu pai com a minha mãe é a relação do meu pai com a minha mãe, tá? Não me cabe a mim tomar partido de ninguém. São meus pais, eu respeito meus pais, eu agradeço eles por terem me dado a vida. Se fosse algum tempo atrás, alguns anos atrás, talvez eu não teria essa maturidade para ter conversado com ela sobre esse assunto. E eu percebi e eu vi uma grandeza muito gigante do lado dela, por ela ter preservado essas memórias de relacionamento do casal, porque isso só diz respeito ao casal. Mas voltando aqui ao nosso assunto principal, que é a mente distorce, né? A mente mente, como algumas pessoas costumam dizer por aí. O fato é que o quê? Eu não vou entrar especificamente aqui em detalhes, porque isso é algo particular da minha vida, algo particular de vida de outras pessoas, e quando envolve vida de outras pessoas, nós também temos que ter esse respeito, de não ficar expondo a vida assim das pessoas, ainda mais publicamente. Mas enfim, eu percebi que eu estava tendo uma imagem totalmente distorcida de coisas que aconteceram lá atrás. Aliás, eu não tenho nem lembrança. Na verdade, foi a minha mente que foi pegando uma informação aqui, outra informação ali, e foi criando uma história dentro dela. Há uma história onde eu era a coitada, onde eu era a vítima de tudo. E não percebia as coisas como elas realmente foram. Hoje, é claro, né? A gente sempre fala, né? Ouça os dois lados. Mas mesmo ouvindo os dois lados, muitas vezes o melhor caminho é o caminho da neutralidade, dependendo do que for, tá? Meu pai não está mais aqui, mas eu senti daqui, do meu coração, da minha alma, através dessa conexão, que o que eu estava ouvindo da minha mãe, porque eu percebi que ela estava falando com toda delicadeza, com todo cuidado, porque ela não queria me magoar, que tudo que ela me falou foi verdade e aquilo fez sentido. Aquilo foi como se desse sabe assim, quando parece que tá faltando alguma peça do quebra-cabeça e aquela peça chega e você fala, nossa, que lindo, foi assim, essa imagem agora faz sentido, essa imagem tá perfeita, não ficou faltando peça do quebra-cabeça. Então, eu percebi naquele momento que eu consegui ali me colocar no meu lugar de filha, me colocar no meu lugar, no meu papel, no que eu exatamente vim fazer nessa vida, e olhar para os meus pais com todo carinho,
com todo respeito, olhar para os meus antepassados, para os meus ancestrais, enrosquei aqui, pelos meus avós, e também trazer esse carinho, colocar eles no lugar quentinho, onde eles é o lugar deles dentro do meu coração. E por que eu trouxe isso, tô trazendo isso aqui para vocês, relatando algo meu, que é algo profundo? Vânia, você falou nada com nada. Coisas simples do dia a dia, tá? Às vezes, principalmente num relacionamento de casal, dentro da família, às vezes a gente tem a mania de falar assim, a pessoa já devia saber. A pessoa já devia saber. Alguma coisa, por exemplo, você ficou chateada com teu filho ou com teu marido e aquela pessoa parece que não deu muita importância para aquilo, aí para você aquilo era tão óbvio, você falou assim, essa pessoa devia saber. Será mesmo que a pessoa ia saber? O óbvio só é óbvio para um olho treinado. Uma pessoa que está num processo de autoconhecimento, que está num processo de desenvolvimento e conexão, despertar da consciência, ela começa a ter um olhar diferente para as coisas, começa a realmente tirar as vendas dos olhos. Então ela começa a enxergar as coisas de um modo diferente, começa a entender que o quê? O óbvio nem sempre é óbvio. Como é que eu vou saber o que se passa dentro da mente, mesmo que seja do meu filho, mesmo que seja do meu marido, mesmo que seja dos meus pais? Como é que eu vou saber? O mundo interno pertence a cada pessoa. Muitas vezes aquilo que eu mostro para você ou aquilo que você vê de outra pessoa, a gente pode até conhecer a pessoa ali, sei lá, uns 70%, mas 100% nem nós mesmos nos conhecemos 100%. Então, não dá para falar, a pessoa deveria saber. Não, se você deseja alguma coisa, não distorce a realidade. Vai lá e peça aquilo para a pessoa. Um exemplo básico, tá? Do que é real, de coisas distorcidas, uma coisa bem boba. Essa garrafa aqui, todo mundo sabe que é uma garrafa plástica, uma garrafa de água, correto? Isso daqui é real, é uma realidade, eu tô mostrando para vocês, é uma garrafa. Agora, se essa garrafa, ela é bonita ou ela é feia, se para você ela é muito grande, se para você ela é pequena, isso vai depender do que você carrega dentro de si, de qual é a imagem que a sua mente vai te falar. Bonita, é feia, é grande, é pequena, para mim tá perfeita. Ela tem 1 litro, eu consigo controlar, eu consigo rastrear o tanto de água que eu consumo no dia e com isso eu também estou cuidando da minha saúde. Essa é a minha visão, é o que está fazendo sentido para mim, porque diz respeito à minha pessoa, diz respeito à minha vida. Agora, olhar para a vida das outras pessoas, olhar para o mundo externo, querer ter, de repente, opinião sobre tudo, querer dar a sua visão, rotular tudo, muitas vezes acaba criando muito mais historinhas dentro da nossa mente que depois acabam realmente distorcendo toda uma realidade. E às vezes essa distorção nos causa tanto incômodo interno que nós acabamos trazendo sofrimento para a nossa própria vida. E quando você começa a estudar, quando você começa a compreender um pouco mais de como esses processos mentais funcionam, de como a nossa mente funciona, como ela cria essas experiências, como ela vive muito no passado, como ela vive muito no futuro, nós começamos a entender que o quê? O quanto é importante nós trabalharmos, nós cultivarmos a presença no aqui e agora, a presença no aqui e agora sem trazer ligações com o passado, sem ficar muito no excesso de futuro, porque a mente ela vai distorcer muitas e muitas coisas. E o melhor caminho
para a gente saber se realmente está fazendo sentido, é escutarmos a nossa intuição. E a nossa intuição é diferente do cabeção, tá? Porque quando alguma coisa vem na mente, ela traz assim com ela um sentimento, um julgamento. A intuição não, é como aquele algo relâmpago que vem, nossa, é isso. E essa conexão com a intuição, ela tá ligada muito ao quê? A presença, sim, a conexão com o coração. Quando nós começamos a viver a partir do coração, e o nosso coração é o portal, é a ponte que nos liga com o universo, com Deus, com energia, o nome que você deseja dar, você começa a ter mais clareza do que é, do que não é, se faz sentido, se você está rotulando, se você está julgando, e começa a voltar para o centramento. Você começa a voltar para a tua alma, porque a sua alma, ela sabe o que ela veio fazer aqui nesse planeta, ela sabe da tua missão, ela sabe o que são coisas realmente que você precisa fazer, que você precisa se desenvolver e coisas que vão te trazer paz. Então, carinhosamente, eu sei que talvez possa ter ficado um pouco confuso essa questão da distorção da mente. A mente ela é muito poderosa, tanto é que eu sempre comento até em treinamento, né? Ela é poderosa para os dois lados. Ela pode usar, o poder pode ser usado tanto para o bem como pode ser usado para o mal. Mas o caminho que mais faz sentido para nossa existência nesse planeta é o caminho do coração. É o caminho da nossa alma. Muitas vezes a gente tem uma distorção tão errada das coisas como são e a gente fica tão indignado, aquilo causa tanto aquele sentimento de injustiça que nos impede de fazer o que está na nossa disposição, ao que está o nosso aqui, realmente a nossa disposição no momento presente, que é o quê? Trabalharmos em nós mesmos, para que nós possamos, sim, iniciar um processo de construção desse mundo que nós tanto desejamos ver, desse mundo de paz, desse mundo onde as pessoas se entendem mais, desse mundo onde as pessoas compreendem as outras pessoas como elas são, se elas pensam diferente, e parar de ficar criando essas distorções que nós, sim, criamos muito mais tempo do que viver aqui, a maior parte do tempo do que viver num processo de consciência. Eu tenho um programa de mentoria que se chama Rotina Consciente. E nesse programa de mentoria, nós falamos realmente sobre o dia a dia. Quantas e quantas coisas a gente faz no piloto automático, porque nós passamos a maior parte do tempo, né, sendo realmente ali estimulados pelo nosso inconsciente, não pelo consciente. Então nós temos que aproveitar esse pouco espaço do consciente para trazer coisas com intenção para o nosso dia a dia. E o quanto de processos de cura acontece no nosso dia a dia, tudo aquilo que a gente deseja conquistar, tudo aquilo que a gente deseja viver, seja na sua saúde, no seu relacionamento, na sua família, no seu trabalho, tudo aquilo, ele é o quê? Ele é construído todos os dias, não é um evento isolado. Então, esse processo mental, ele também precisa estar muito claro no nosso dia a dia. Quais tipos de pensamento eu venho nutrindo? Qual alimento eu venho dando para minha mente? Eu estou cuidando da minha alma para que a minha alma, a minha conexão com o divino seja muito maior, para que ele possa me guiar e para que eu possa realmente compreender a verdade como ela é e sair das ilusões, das fantasias da minha mente? E tudo isso acontece aonde? É todos os dias, é no nosso dia a dia. Não é num evento no final de semana, que claro, traz aquele impulso, traz aquele gás, mas depois precisa de manutenção. Não é só assistindo uma aula, isso é para a vida. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ser a mudança que nós tanto desejamos ver no mundo. Então eu deixo meu convite carinhoso para você começar a se dissociar
da sua mente e começar a prestar atenção nas histórias que ela anda te contando. Será que são histórias reais? Ou será que ela está distorcendo? Ela está te trazendo alegria? Você sente pulsar no seu coração? Ou está te trazendo algum sofrimento, gerando alguma ansiedade ou te levando para um estado de depressão? Reflita sobre isso, porque é muito importante. Fico por aqui, um beijo no coração e a gente se encontra aqui no próximo vídeo.